vocês visualizarem melhor e depois a gente volta para aquele quadro lá. Olha só. Você pegou uma frase para analisar. A primeira coisa que você tem que saber é que são dois tipos de análise que a gente pode fazer. A gente pode analisar uma frase só na parte gramatical. Quando a gente vai analisar na parte gramatical, com que a gente se preocupa? Em dizer qual é o nome da palavra. Análise gramatical. Saber se o cara é artigo, pronome, numeral, substantivo, adjetivo, verbo. Dividindo aqui nas 6 classes que são variáveis. E pode ser preposição, interjeição, conjunção, advérbio, que são as 4 classes invariáveis. Beleza? Deus, pode fazer pergunta? Pode. Dessas 4 classes que são invariáveis, o que eu preciso saber além disso? De que eu preciso saber? De que eu preciso? Isso daqui, ó. Você tem que saber que essas 3 não têm função sintática, advérbio somente, adjunto, adverbial. Beleza. Aí você chegou ali e disse qual é a classe gramatical de uma palavra. Você disse qual é o nome dela. Agora você precisa saber o seguinte: qual a função que esta determinada classe assume numa frase. Aí é quando você vai chegar ali e vai dizer o seguinte, ó, David, eu vi o artigo. Só que isso é classe. Na função sintática, ele será um adjunto adnominal. Eu vi aquele cara como pronome. Na função sintática, eu vi aquele cara como um objeto direto. E a palavra 2? Pô, David, você quer analisar o que? A classe? Aí eu vou pro lado de lá. Seria um numeral. Quando eu venho pro lado de cá, ela pode ser um objeto direto. Ela pode ser um adjunto adnominal. Ou seja, a real, galera, é o seguinte, ó. Olha pra cá. Se eu coloco a frase assim, por exemplo. O aluno bonito chegou animado. Aí eu quero analisar esta frase aqui. O que você tem que ter na cabeça? Porque você vai perceber que as coisas são muito lógicas. A análise é uma coisa muito lógica. Você não precisa decorar nada de regra. Você tem que entender assim, poxa, quando eu falo em ser artigo, o artigo é uma classe dependente ou uma classe independente? Aí você, pô, o artigo é uma classe dependente. Eu, para ter artigo, eu preciso de um substantivo. Beleza? O que um pronome faz? Aí você pensa assim, o pronome indefinido tem a função de indefinir. Mas indefinir o quê? Um substantivo. O pronome possessivo indica posse. Mas posse em relação a quê? A um substantivo. Galera, este nome aqui não é por um acaso. O pronome é uma classe que também trabalha para o nome. O que faz eu inferir que o pronome também tem que ser ligado a um substantivo. O numeral é uma classe que indica o quê? Ah, indica uma quantidade. 1, 2, 3 de quê? De substantivo. Um aluno, 2 canetas. Ah, pode ser uma ordem, numeral ordinal, mas em relação a quê? O primeiro aluno, o segundo material, também ligado ao substantivo. O que o adjetivo faz? Aí você vai falar assim, pô, o adjetivo tem a função de qualificar. Qualificar o quê? Substantivo. Reparem aonde eu quero chegar. A classe mãe da parada aqui é o substantivo. Porque é tendo nome, ou seja, é tendo substantivo, que o adjetivo pode existir.
Porque o adjetivo não vai ter a função de qualificar o nome, ou seja, vai qualificar um substantivo. O numeral vai indicar uma ordem ou uma quantidade de substantivo. O pronome, ele trabalha para o nome. Substantivo. O artigo é uma classe que também tem que ser ligado a um substantivo. Ou seja, você imagina o seguinte: tanto digo que o substantivo é a classe mais importante para a gente analisar, que faz com que você chegue à seguinte conclusão: se numa frase você não tiver substantivo, o que você não terá? Você não tem substantivo, você não tem palavra que equivale ao substantivo. É óbvio, que se você não tem substantivo, você não tem artigo. Se você não tem substantivo, você não tem pronome. Você não tem numeral. Você não tem adjetivo, porque o adjetivo tem que qualificar um substantivo, ou uma palavra que substitua um substantivo. Ou seja, é óbvio que a ausência do substantivo, ela faz com que nenhuma dessas classes aqui venha existir. Sabe o que eu quero te dizer? Quando você pega uma frase gigante para analisar, como essa que está no seu material que a gente já vai analisar, o que faz uma frase ser gigante é o fato de você ter um substantivo com a possibilidade de ter diversas classes ligadas a ele. Eu poderia chegar aqui, por exemplo, e falar a frase simplesmente assim: o aluno chegou animado. Uma frase simples. Mas eu poderia falar: meus 2 grandes alunos de Minas Gerais chegaram animados. Reparou que eu coloquei uma frase com sujeito enorme? Mas por que o sujeito ficou enorme? O que faz o aluno achar que a frase, por ser grande, é difícil? Isso é uma coisa completamente equivocada. Porque o aluno, ele observa o tamanho da frase sem que ele pense no seguinte: tudo aquilo dali é por causa do substantivo. Tanto prova isso que se eu tirar o substantivo, não tem como ter pronome, numeral, artigo, adjetivo. Consegue entender? Aí eu vou dar um passo além, porque até agora eu só estou falando de classe. Essas classes aqui, galera, são classes que necessariamente vão aparecer ligadas a nome. Quando você parte para a função sintática, e você perguntar assim: pô, quem tem função de adjunto adnominal? Lógico, galera, que esse nome também não é por um acaso. Adjunto adnominal é a função sintática de quem pode aparecer junto de nome. E quem vai estar junto de nome é artigo, é pronome, é numeral, é adjetivo. Perceberam o que eu estou falando? Ou seja, você nunca vai pensar como adjunto adnominal, por exemplo, um advérbio. Por que o advérbio? Eu já até coloquei aqui, né? O advérbio só aparece como adjunto adverbial. Mas por quê? Qual é a chance do advérbio ser ligado a um substantivo? Nenhuma. A gente viu isso há pouco. O advérbio tem que ser ligado a quem? É um verbo, ele tem que ser ligado a um adjetivo, tem que ser ligado a outro advérbio. Então é lógico que quando você pensar no advérbio, eu te garanto, ele jamais vai ser adjunto adnominal. Até mesmo porque eu já coloquei que ele só é adjunto adverbial. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre ele. Agora, se eu pensar em adjunto adnominal, estou pensando nessas palavras que estão aqui. Nestas classes gramaticais aqui. São elas que podem assumir a função de adjunto adnominal. Beleza? Por exemplo, peguei a frase e coloquei aqui: o aluno bonito chegou animado. Aí eu vou chegar aqui e vou observar o seguinte: esse aluno é um artigo. Para eu poder confirmar que ele é artigo, eu tenho que ter certeza de que aqui eu tenho um substantivo. Ou seja, ele só é artigo porque tem substantivo. Só que isso é classe. Se eu pensar na função, o que eu vou pensar? Poxa, o substantivo é um nome. E o artigo é uma classe que, para existir, tem que estar junto do nome.
Então, se eu partir para a função sintática do artigo, eu necessariamente vou falar o seguinte: esse cara tem que ser adjunta de nominal. A única diferença que existe em chamar o cara de artigo e de adjunta de nominal é você saber se a tua análise é gramatical ou sintática. Porque a linha de raciocínio é a mesma. Para eu chegar para você e te dizer o seguinte: se o aluno chegar para mim e falar assim, David, eu vi um artigo, pô, mas ele não era adjunta de nominal. Eu falo, é possível você ter visto isso. Não, eu vi. Não, você não viu, isso é mentira, não existe. Não, David, foi sim. Eu vi uma frase que o cara tinha, na verdade, uma adjunta de nominal representada pelo O. Mas, pô, aquele O dele não era artigo, não. Eu falo, pô, não existe, cara. É essa a conclusão a que você tem que chegar. Se você entende a classe, a função sintática, ela tem que ser vista da maneira mais fácil do mundo. Por quê? A análise sintática nada mais é do que o entendimento da lógica da classe gramatical. Ou seja, a gente vai entender isso aqui pela lógica e que na consequência você vai ter a análise sintática de uma forma muito simples. Isso foi o primeiro ponto. Para quem quiser anotar, pode falar, artigo sempre tem função sintática de adjunta de nominal. Isso é óbvio, beleza? Aí vamos partir para outra palavra. Aí a gente pegou aqui a palavra bonito. O que a palavra bonito faz dentro da frase? A palavra bonito e a palavra animado, né, as duas, tem a função de qualificar a palavra aluno. Repara, é o aluno bonito e animado também está ligado a aluno. Quem tem esse papel é quem na classe gramatical? Adjetivo. Ou seja, tanto bonito quanto animado são dois adjetivos. Só que lembrando, eu estou falando de classe gramatical. Porque se eu chamo de adjetivo e chamo de animado, eu enquadro isso daqui no grupo de análise gramatical, ou seja, o nome da palavra. Agora você começa. Por que eu chamei de adjetivo? Porque qualificou quem? O substantivo. Ponto. Esse aí já é o ponto fundamental. Só que você vai reparar o seguinte: existe a possibilidade de o adjetivo aparecer junto do substantivo, como aconteceu aqui. Só que neste caso aqui, embora ele se refira ao substantivo, ele não está junto do substantivo. Mas isso tem uma lógica. Por quê? Porque o adjetivo ele tem duas funções sintáticas. A classe gramatical, adjetivo, ela apresenta duas funções sintáticas. E quais seriam as duas funções? Uma delas, que certamente você vai se lembrar aí do seu ensino médio, né? O adjetivo tem função sintática de predicativo. Não é uma função sintática? É. Então, o adjetivo tem função sintática, uma das funções do adjetivo é predicativo. O predicativo, galera, vamos você lembrar, que ora ele pode ser predicativo do sujeito e ora ele pode ser predicativo do objeto, tá? Isso aqui a gente vai ver, nós veremos aos poucos, mas uma possibilidade do adjetivo é ser de predicativo e a outra possibilidade do adjetivo é ser adjunto. Quando for adjunto, lógico, tem que ser adjunto adnominal porque ele vai ter que se referir ao nome. David, então quer dizer o seguinte: o artigo só é adjunto adnominal. O adjetivo, ele pode ser, o adjetivo pode ser predicativo ou adjunto adnominal, certo? Então ele pode ser duas funções. Por que isso? Por um motivo muito óbvio. Porque o adjetivo, ele pode aparecer numa situação como esta. Por exemplo, quando você fala assim, o aluno bonito chegou, esse bonito tem a classe gramatical adjetivo. Neste caso aqui, ele aparece junto do substantivo. Ele está junto do nome. Quando ele aparecer junto do nome, ele é adjunto adnominal. Por uma questão óbvia. Só que o adjetivo, como apareceu aqui, para e pensa comigo, olha só. O adjetivo só tem a possibilidade de ter duas funções. Ou ele será adjunto adnominal, ou o adjetivo terá a função de predicativo.
Se o adjetivo se esse adjetivo que está aqui está ligado ao substantivo, é óbvio. Como esse adjetivo está ligado ao substantivo, é óbvio. Mas repara, este adjetivo, ele está junto do nome. Então esse adjetivo é adjunta de nominal. O mesmo raciocínio que me faz chegar à conclusão de que aquele adjetivo é adjunta de nominal, é o mesmo raciocínio que vai me fazer chegar à conclusão de que esse daqui não é adjunta de nominal. Porque ele se refere ao substantivo aluno, só que ele não está junto do nome. Isso daqui é suficiente para descobrir o seguinte: porra, como ele não está junto do nome, a adjunta de nominal ele não é. Mas ele poderia ser um objeto direto? Não. Por que não? Adjetivo não tem essa função. Ele poderia ser complemento nominal? Não, porque não tem essa função. Ele poderia ser adjunto adverbial? Não, porque o adjetivo não tem essa função. O adjetivo ele só tem a possibilidade de duas funções, em regra. Ou ele é adjetivo, o adjetivo é adjunta de nominal, ou o adjetivo é predicativo. Ou seja, nesse caso daqui, quando você descobre que o adjetivo não é adjunta de nominal, já foi suficiente para você dizer que ele é um predicativo. E neste caso aqui, é um predicativo do sujeito. Beleza? Esse chegado aqui, galera, para quem não sabe, é um verbo intransitivo, tá? Isso aqui eu não vou nem tocar no assunto por enquanto, que vai ter muita gente fazendo aqui algumas perguntas que não tem nem cabimento, mas depois vocês vão entender por que não tem cabimento. Primeira pergunta que o aluno ia querer fazer: David, esse verbo daqui, ele não é verbo de ligação? Não, ele não é verbo de ligação. Ah, mas tem predicativo, não interessa. Aqui é um verbo intransitivo. Anotem, por enquanto, aceitem. Depois eu vou explicar por quê. Segunda pergunta, e aí sim uma pergunta um pouquinho mais inteligente, porém também fácil de matar, é o seguinte: David, por que eu não posso dizer, quando eu pego esse animado, que o animado seria uma adjunta adverbial de modo? Quando eu falo que ele chegou animado, o que animado não pode ser o modo como ele chegou? Porque se for modo, David, eu vou chamar de adjunta adverbial. Aí eu vou te mostrar uma coisa simples para você não confundir isso. Daqui a pouquinho eu vou aprofundar, mas por enquanto só para poder matar essa dúvida. Repara o seguinte: se você dissesse que ele é uma adjunta adverbial de modo, para você chamar de adjunta adverbial, a classe gramatical dele teria que ser advérbio. Concorda comigo? Só que o advérbio é uma classe invariável, ou seja, ela pertence ao grupo de classes invariáveis. Repara que se aqui, em vez de aluno fosse aluna, eu falaria que a aluna chegou animado ou que a aluna chegou animada. Certamente você falaria o quê? A aluna chegou animada. Se você falaria que a aluna chegou animada, é porque você certamente percebe que essa palavra daqui é uma palavra variável. Ou seja, se ela é uma classe variável, ela pertence a este grupo que está aqui, ao grupo de classes variáveis. Jamais ela poderia ser chamada de advérbio. Aí, pô, já sei que pertence ao grupo de classes variáveis, então beleza. É artigo? Não. É pronome? Não. É numeral? Não. Substantivo? Não. É adjetivo. Matou? Agora sim, David. Tenho certeza de que isso daqui é um adjetivo. Se você sabe que isso daqui é um adjetivo, com certeza, ou ele é adjunto ou ele é predicativo. Se ele não está ligado diretamente ao nome, adjunta de nominal ele não é. Então só sobra para ele ser predicativo. E aqui no caso se refere ao sujeito, portanto, predicativo do sujeito. Viu como é que o negócio está ficando fácil? E outra coisa, vamos supor que eu te perguntasse quem é o sujeito dessa frase. O que você falaria? Ah, David, para mim o aluno é o sujeito. Eu vou te perguntar assim, pô, aluno, só aluno seria o sujeito? Não, sabe por quê? Olha só. Aluno seria o núcleo. Só que observe o seguinte, ele é um nome e nós temos duas palavras que estão juntas do nome. Tanto o, que é o artigo, está junto do nome, quanto o adjetivo está junto do nome. Ou seja, então o sujeito, ele é formado por quem? Pelo núcleo e por seus adjuntos adnominais. Ou seja, o sujeito é tudo isso daqui. Ó. Quem é o sujeito desta frase? O aluno bonito. Quem é o núcleo do sujeito? Aluno e artigo e o adjetivo são os dois adjuntos adnominais. Percebeu?
Gostosinho, tá gostosinho? Aperta a pausa para vocês copiarem, para a gente poder voltar lá para aquele quadro. Ah, nota a observação aí, galera. Quem quiser. Vamos lá. Quando o adjetivo, anota aí. Quando o adjetivo aparecer ligado diretamente a um substantivo, vírgula, será adjunto adnominal. Vírgula. Porém, em vez de vírgula, coloca um ponto. Tá? Ponto, aí vai. Porém, vírgula. Se aparecer ligado indiretamente, vírgula, será predicativo. Beleza? Chega aqui comigo. Vamos lá. Agora vamos lá, galera. Agora só vamos usar a lógica, tá? Suponhamos o seguinte. Eu quero chamar alguém de artigo. O artigo é uma classe dependente. Eu, para ter artigo, eu tenho que ter alguma coisa aqui. Eu quero dizer que eu tenho um pronome. O pronome é uma classe dependente ou independente? É uma classe que trabalha pronome. Também é dependente. O adjetivo é uma palavra que tem a função de qualificar. Qualificar quem? Substantivo. O numeral indica uma quantidade, indica uma ordem, mas ligada a quem? Ao substantivo. Observe. Essas quatro classes aqui, elas são as quatro classes que podem assumir a função sintática de adjunto adnominal. E claro, né, galera? O adjetivo e a locução adjetiva. O pronome e a locução pronominal. Certinho? São as quatro classes que sempre vão ser ligadas ao substantivo. Sempre. Então, quando eu te perguntar assim, quem pode ser adjunto adnominal dentro de uma frase? O adjunto adnominal, ele pode ser representado por quem? Por um artigo, por um numeral, por um adjetivo ou uma locução adjetiva e por um pronome ou uma locução pronominal. Esses são os caras que vão ter a função de adjunto adnominal. Percebeu? E isso aqui, galera, é justamente a possibilidade de você ter essas palavras aqui ligadas ao substantivo. É justamente essa possibilidade que faz com que vocês tenham frases enormes. Porque essa frase que eu coloquei aqui, ó, as suas 3 lindas colegas loiras leem ótimos livros de matemática, eu poderia dizer somente o seguinte, ó, as colegas leem as colegas leem livros, ponto. Só que em vez de eu colocar as colegas leem livros, o que eu fiz para que vocês percebessem o seguinte: colegas é um substantivo. E por ser substantivo, eu tenho diversas palavras que podem ser ligadas a ele. Por exemplo, loiras. Qualifica. Então, loiras é um adjetivo, uma classe gramatical. Lindas também está ligada a colegas, com a função de qualificar, também é um adjetivo. O 3 indica a quantidade de colegas. Se indica a quantidade, é lógico, é um numeral. Suas é para indicar uma posse. E beleza, então isso aqui é função do pronome possessivo. Mas tem que ser ligado ao substantivo, para ser pronome. E claro, esse as também se refere a colegas, automaticamente eu também vou chamar de artigo. Beleza?
Então tá aqui, repare. A frase só ficou enorme. Esse raciocínio que eu quero que vocês entendam. Quando vocês olharem uma frase enorme, a frase só é grande justamente porque a palavra substantivo, ela pode ter diversas palavras ligadas a ela. Então, depois que eu coloquei o substantivo, eu posso inserir essas classes aqui, que foi o que eu fiz aqui. E aí a frase ficou gigante. Mas se eu te perguntar quem é o sujeito, você vai me dizer o seguinte: o sujeito é isso aqui, tudo. E por que tudo é o sujeito? Porque o sujeito, galera, é formado por quem? Pelo núcleo e por seus adjuntos adnominais. Ó. Em vermelho, eu vou colocar aqui adjunto adnominal. É artigo e adjunto adnominal. O suas é um pronome possessivo e adjunto adnominal. O 3 é um numeral, mas é adjunto adnominal na função sintática. O lindas é um adjetivo, mas é um adjunto adnominal na função sintática. O loures é um adjetivo, na função sintática é um adjunto adnominal. Percebeu? Tranquilos? Ou seja, o sujeito é tudo, é formado pelo núcleo e por todos os seus adjuntos adnominais. Quem é adjunto adnominal? Artigo, pronome, numeral e adjetivo. Aí eu vou continuar. Leem. Quem lê alguma coisa. É um verbo transitivo direto. Eles leem o quê? Aí você tem aqui, ó, livros. Livros é o quê? Substantivo. Só que repare o seguinte. Ligado ao substantivo, eu tenho ótimos, que qualifica. É um adjetivo na classe gramatical. De matemática, olha aqui, ó, preposição mais substantivo. Ligado a um substantivo, você já viu isso daqui o quê? Preposição mais substantivo ligado a um outro substantivo. Locução adjetiva. Tranquilos? Tranquilos. Eles leem o quê? Ótimos livros de matemática. Tudo isso daqui é o objeto direto. O núcleo é o substantivo. Só que eu tenho um adjetivo. Função sintática. Adjunto adnominal. De matemática é uma locução adjetiva. Função sintática, a mesma do adjetivo, junto do nome, adjunto adnominal. E diariamente, aí repare, já está ligado ao verbo. É leem diariamente. Se leem diariamente, classe gramatical. Qual é a classe gramatical? Advérbio. Aí fica mais fácil ainda, né? Porque se você parar e falar que a classe gramatical é advérbio, o advérbio só tem uma função sintática, a gente viu lá. Todo e qualquer advérbio só pode ser adjunto adverbial. Beleza? E aí vocês podem copiar, que a gente vai fechar esse bloco. Tranquilos?